Olá, pessoal, tudo bem? Professora Regiane Félix novamente com vocês, falando no assunto do 6º ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos falar sobre os movimentos do planeta Terra. A Terra é um dos outros planetas que compõem o Sistema Solar, como todos já sabem. Fica localizado na Via Láctea. É considerado o maior em diâmetro e densidade dentre os planetas rochosos. Vocês também já viram falar que os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esse planeta não é estático, portanto, realiza diversos movimentos, sendo os principais o de rotação e o de translação. O de rotação é quando o movimento consiste ao redor do seu próprio eixo, originando o dia e a noite. E o de translação é o realizado ao redor do Sol, dando origem ao ano, e as estações do ano. A Terra tem um único e maior satélite natural do Sistema Solar, que é a Lua, que influencia fortemente nas marés em virtude da força gravitacional que existe entre os astros. Por conta do posicionamento desse satélite em relação ao nosso planeta e ao Sol, é possível observar as 4 fases lunares, que é a lua nova, lua cheia, lua minguante e a lua crescente. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento de rotação e de translação. Rotação e translação são os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até mesmo na duração dos dias e da noite. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de aproximadamente 24 horas, tá? A principal consequência é a existência alternada entre dia e noite, pois se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do planeta, que seria extremamente quente, e apenas noite no outro lado, que seria extremamente frio. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 4 horas e alguns minutos para completar. Por isso que eu falei que o dia, lá no movimento de rotação, tinha aproximadamente 24 horas. Esse movimento é responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus e 27 minutos, há períodos em que os dias são maiores que as noites, solstícios de verão, e períodos em que as noites são maiores que os dias, e são os solstícios de inverno, e períodos em que eles possuem a mesma duração, que são os equinócios de primavera e outono. Então, aqui a gente percebe o movimento de rotação e de translação. Então, você percebe que mesmo ele fazendo o movimento de translação, que é ao redor do Sol, ele continua fazendo o movimento de rotação. Então, a Terra rotaciona ao mesmo tempo em que está fazendo o processo de translação, tá bom? Então, a gente tem aqui, em cada fase que ela se apresenta, ela vai ter a característica do inverno, da primavera, do outono ou do verão, tá bom? Solstício. Solstício ocorre em uma época do ano em que um hemisfério recebe mais luz solar do que o outro, devido ao ângulo de inclinação que a Terra possui em relação ao seu eixo. Aqui a gente tem um exemplo do solstício de verão no hemisfério norte, que acontece no dia 21 de junho, e o solstício de inverno no hemisfério sul, que acontece no dia 21 de dezembro. Aí a gente pode verificar, aqui a parte dos extremos e a claridade, tá vendo? Recebe maior incidência solar. Equinócios. Durante o fenômeno natural do equinócio, o dia e a noite têm duração igual, ou seja, 12 horas cada.
fenômeno onde a duração do dia é idêntica à da noite e os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz. O equinócio só ocorre durante 2 vezes ao ano, normalmente nos dias 21 de março e 23 de setembro. A diferença na distribuição de raios solares entre os dois hemisférios é consequência de uma inclinação de aproximadamente 23 graus do eixo de rotação da Terra, movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, só para relembrar, tá? Com relação ao eixo de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, voltando, a diferença na distribuição dos raios solares entre os dois hemisférios é consequência de uma inclinação de aproximadamente 23 graus do eixo de rotação com relação ao eixo de translação. Beleza? Sendo assim, em um período do ano, a luz solar incidirá com maior intensidade sobre um dos hemisférios, alternando em outra parte do ano conforme o movimento do planeta. No entanto, em 2 dias do ano, aquele que nós vimos lá atrás, a Terra se situa em pontos onde os raios solares incidem perpendicularmente à linha do Equador, proporcionando a mesma distribuição de luz para os dois hemisférios, caracterizando o equinócio. Os dias e as noites têm duração igual, 12 horas, visto que o plano da órbita da Terra ao redor do Sol cruza o equador celeste. Os equinócios definem as mudanças de estações do ano. No dia 21 de março tem início a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. No dia 23 de setembro ocorre o contrário, o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Aqui a gente tem um exemplo, tá? De como que funciona. Aqui a gente tem o eixo da Terra, tem o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico. E aqui a incidência dos raios solares, tá bom? Para finalizar, gente, algumas teorias estão dizendo que a Terra é plana. Não, a Terra não é plana. Ela é no formato de uma geóide. O que seria uma geóide? Vamos supor que a gente tem uma bolinha de gude ou uma bolinha de isopor que a gente pinta normalmente quando a gente vai fazer feiras de ciências, representando os planetas. A Terra não é redondinha perfeitamente, igual aquela bolinha de gude, igual aquela bolinha de isopor. Não. Ela tem as suas imperfeições. Ela tem um formato esférico, achatado nos extremos, norte e sul, porém, ela tem a sua topografia, ela tem o seu relevo, ela tem as suas oscilações, ela tem a parte dos oceanos e mares, ela tem a parte das suas cordilheiras. Então, são essas cordilheiras, são esses relevos, são essas montanhas, são esses montes, essas serras que fazem essas transformações ao redor da Terra, tá? Então, ela é esférica, sim, porém, ela não é lisa igual uma bolinha de gude. Ela tem as suas oscilações, ela tem as suas transformações, ela tem as suas camadas, imperfeições, as suas partes mais altas, as suas partes mais baixas, que fazem com que ela seja irregular. Porém, a grosso modo, ela é redonda. Redonda, porém, não é lisa igual uma bolinha de gude. Espero que vocês tenham entendido, tá? Os cientistas utilizam várias técnicas para chegarem a essa conclusão. Atualmente, é a geodésia, a ciência que faz estudos a respeito das dimensões, forma e gravidade do planeta e nos permite afirmar que a Terra tem um formato arredondado. Então, ele é arredondado, é um formato de geóide, é arredondado, porém ela tem as suas camadas, tem o seu relevo. Então, ela tem as suas alterações, ela tem as suas camadinhas que fazem com que ela seja diferenciada, mas ela é sim esférica, ela é sim redonda, ela é sim o formato de uma bolinha, só que ela não é lisa igual uma bolinha de gude. Vocês entenderam? Então, por hoje é só. Foi só para a gente poder entender um pouquinho sobre movimentos de rotação, de translação. Mais para frente a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!